Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Você não vai conseguir, você já conseguiu. Você não vai ser um vitorioso, você é um vitorioso. Porque o nosso Deus garante a nossa vitória. E se Deus garantiu a vitória, não existe demônio do inferno que possa impedir a vitória. Aleluia! Glória a Deus. Vamos se pôr em pé. Somente crer. Tudo é possível. Aleluia, Jesus. Querido Senhor, nós estamos aqui em Sua presença nesta manhã, agradecidos ao Senhor, com gratidão em nosso coração, porque eu sei que o Senhor se agrada de um filho agradecido. Nós nunca queremos reclamar, nós queremos agradecer apenas. Nós não temos nada que reivindicar. Tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor tem feito são coisas boas. O fato de estarmos aqui esta manhã é resultado de um grande milagre de Deus em nossa vida. É uma escolha que o Senhor fez. E o Senhor tem escolhas. O Senhor é um Deus que sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor tem um controle total de tudo. E o Senhor tem filhos. Obrigado, Senhor, por nos fazer teu filho, nos chamar, nos limpar, nos purificar, abrir nossa mente, nos dar condições de entender a tua palavra. Abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Isso é um milagre do Senhor. Nós somos este milagre, obra-prima de Deus. Por isso que nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor. Que a nossa mente esteja posta em Ti. Salmo 51 diz, 17, um coração compungido e contrito Tu não desprezarás, ó Deus. Nesta manhã nosso coração esteja assim. Pai, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós estamos cientes de que não podemos fazer nada. Nós temos consciência disto. Então nós somos dependentes do Senhor. Dependentes da Tua palavra. Dependentes do Teu cuidado. Dependentes da Tua mão e da Tua direção. Se Tua mão de misericórdia estiver sobre nós, nós vamos adiante. Aleluia, que não retire ela de nós, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar realmente cada dia ligados em Ti. Esse é o nosso desejo, meu Deus. Porque o Senhor nunca fará um meio cristão, o Senhor sempre fará um cristão inteiro. Por isso, Senhor, que nesta manhã o Senhor aceite e receba a gratidão do nosso coração, o fruto dos nossos lábios para Ti, Senhor. Pois nós lhe agradecemos, meu Deus. Fale conosco esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao retorno, vamos abrir
nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Agora sim. Estão todos bem? Graças a Deus, tranquilos? Ouvi o irmão Paulo. Fico feliz de ver o irmão Paulo estar pensando em você esses dias. Se eu não visse você hoje aqui, eu ia passar uma mensagem para você hoje. Mas graças a Deus o irmão Paulo está aí, que viajou, está de volta. Tá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vamos ler. Todos acharam? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Amém? Amém. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos juntos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E tem um versículo importante que é o 13. Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar ou provar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Esse é o cuidado de Deus conosco. Maravilha. A gente já fica animado, com a palavra. Meu Deus, maravilha, glória a Deus. Podemos sentar, que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em nosso coração. Então, ninguém que está aqui esta manhã tem direito de reclamar. Nunca diga, eu não vou aguentar. Isso não é bíblico. Certo? Porque Deus nunca vai permitir uma coisa para você que você não vai aguentar. Que Deus é esse? Vou dar uma prova para esse irmão para ele morrer. Não existe isso. Deus dá sempre na medida. Ele sabe até onde você aguenta. Quando eu falo assim, eu amo este Deus cada vez mais, porque Ele é muito responsável. De tudo Ele faz perfeito. Amém? Esse texto é um texto tão bom, porque Paulo faz uma analogia para nós a respeito do povo de Israel no deserto. Essa escritura, ela está ligada com uma palavra que eu tenho que falar para vocês sobre maná, certo? Ela tem uma ligação. E quem sabe o que significa a palavra maná? Alguém sabe?
Nem os israelitas sabiam. Porque maná significa o que é isto? Na verdade, não tem uma definição. Porque era uma coisa sobrenatural, que não tinha como explicar em palavras. E se você for pesquisar, você vai ver. Maná significa o que é isto? Na verdade. Para nós falarmos disso, você tem que abrir em Êxodo capítulo 16. E vamos ficar sempre lendo o capítulo 16 de Êxodo, tá bom? Para nós vermos algumas das coisas importantes, porque nós temos que tirar lições. Você viu que Paulo disse que isso está como uma figura para nós? Nós temos que entender, porque você vai entender que não é só estar na mensagem, não é só estar nos cultos se alimentando. Tem coisas mais profundas que isso. E é isso que nós temos que descobrir, perceber. Você vai ver que Deus pode te ajudar esta manhã a você vencer certas coisas. Amém? Então tá. Êxodo capítulo 16. Leu? O que era? No versículo 14, o que era este maná? O maná veio com uma resposta de uma reclamação. Nós temos que entender que Deus é um Deus que não é irresponsável. Quando Ele te chamou, Ele está totalmente responsável pela sua vida. Então, o diabo tem que perder logo de cara nisso aí. Porque quando ele vem para tentar tirar a sua confiança, a sua fé, ele tenta colocar a dúvida sobre a palavra. E foi isso que ele fez com Eva, certo? Ele quis colocar em dúvida a palavra. Por isso que nós temos que ser fundamentalista, como o irmão Brana era. O irmão Brana era profundamente fundamentalista. O que estava na Escritura ele cria de todo o coração e não tinha outra coisa. E é assim que nós devemos ser. É assim que se vence o diabo. Quando você finca o pé e diz, não, capeta, está escrito na palavra e eu creio. Acabou-se. Aí ele perde. Por isso que o profeta diz que o que Deus nos deu foi a maior arma que ele tinha. Deus não foi fazendo e se especializando na sua arma, como o homem fez, né? Que veio devagar e foi criando o armamento e foi sofisticando. Deus não, ele não tem assim. Ele já nos deu a bomba atômica logo de início. E a bomba atômica contra Satanás não tem outra, está na sua mão, é a palavra de Deus. É isso que explode o inferno, é isso que deixa Satanás no chão. Entendeu? Quando você firma na palavra, ele não tem como reagir. Que a palavra do Senhor é poderosa, é viva, é eficaz. Amém? Então é isto que nós devemos ver. Então o povo começou a reclamar, porque estavam no deserto e disseram assim, olha, Moisés, para que você nos tirou? Para que você nos tirou? Nós estávamos lá, nós tínhamos as panelas de carne lá. E aí você traz a gente para morrer aqui? Quer dizer, isso afrontava Deus. Como dizendo que Deus, que era este Deus que os tirou, que não podia os sustentar? E por que ficar lembrando de coisas lá atrás? Eu quero deixar bem claro nesta manhã que o que está para trás tem que ser esquecido. Amém? Por isso que fala aqui na mensagem, quando nós viemos, nós queimamos as pontes para trás. Primeira coisa que não tem como voltar mais. Né? A primeira noção que nós temos que dizer, como vamos voltar? Nossa caminhada não é olhando no retrovisor, nós temos que olhar para frente. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você não vê um corredor lá no estádio correndo aquela corrida, disputando e olhando para trás. Não, ele tá de olho na ponto de chegada e ele quer chegar primeiro. Paulo diz que é assim que nós devemos correr. Não olhando para trás, não mirando para trás, nós temos que olhar para frente. Há um prêmio para mim, há um prêmio para você, da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Mas Israel estava olhando para trás.
Eu não sei, eu sempre disse assim, o único homem que tinha condições de lembrar do Egito e querer voltar era Moisés, porque ele viveu uma vida boa lá, né? Ele viveu dentro do palácio. Então era o único que podia olhar e dizer, bom, eu preciso lembrar, olha, quando eu vivia lá, tinha tudo, e era tudo na minha mão. O povo só tinha chicotada, só problema. Mas, no entanto, Moisés não lembrava lá de trás, não queria nem saber, ele queria ir para frente. E o povo que tinha apanhado que olhava para trás. É isso que eu não entendo. Tem muita gente que apanhou lá atrás e fica lembrando de quê? Não, você tem que saber que Deus te tirou daquela coisa lá terrível que você vivia, daquela vida presa na mão de Satanás, e agora você é livre. Você tem que prosseguir e ir em frente. Amém? Então você vê no versículo 3 do capítulo 16, vai colocando aí que eu vou lendo. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Tu já pensaste isso, rapaz? Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Isso é terrível, isso é terrível. Como iam morrer de fome se Deus estava responsável por eles? Foi por isso que o maná surgiu. Porque Deus chegou com Moisés e disse, Moisés, versículo 4, estou em Êxodo 16, rapaz, não esqueça, eu falei que era Êxodo 16, estou no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Deus está sempre testando as coisas. Quando as coisas vierem sobre você, quando vierem problemas, nunca esqueçam, é o teste de Deus para saber se você vai ficar firme ou não. Deus não trabalha de outra forma. Sim? Sim? Amém? Então nós temos que ver que Deus, Ele sabe como está trabalhando. No versículo 15 e 16, primeiro versículo 14, diz assim, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Isso era maná que estava caindo, certo? Agora, no 15 diz assim, e vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? É isso que significa maná, foi o que eles perguntaram. O que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. 16, e esta é a palavra que o Senhor tem mandado. O que é que o Senhor tem mandado? Vamos dizer, o Senhor deu, mas deu uma palavra. Qual era a palavra? Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gome por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Amém? Era um gomer por cabeça. Preste bem atenção. Esse alimento tinha que ser individual. Não tinha assim, ó, o meu pai está comendo maná, então está tudo bem. Não, era individual. Preste atenção que cada um de nós tem que ter a sua porção. Você não pode viver com a porção do outro. O filho não pode viver com a porção do pai. A esposa... Que eu observo que em muitas casas tem sempre um, parece que puxa o negócio. Tem um que sempre é mais e o outro parece que se escora no outro. Isso acontece na grande maioria das casas. Não sei por que é assim. Um escora no outro. Se o marido é demais, a esposa... Salvo alguns que eu vejo que parece que andam meio parelho. Às vezes é o marido que puxa, às vezes é a mulher. Às vezes o marido é um carroção. E a mulher que tem que estar puxando o lado espiritual.
Por que tem que ser assim nas casas? Inclusive eu falo para os novos, a gente já vai ensinando eles, ó, vocês dois juntos vão, os dois, vão exercitando. Porque quando às vezes o marido é demais, a esposa escora, não, mas ele vê que ele está orando mais, ela vai mais devagar. Ou então é vice-versa, certo? Isso existe, não, vocês olhem para mim, mas isso é verdade. Eu percebo assim. Vai mais devagar. Mas esse alimento é individual. Inclusive, nós estamos em vias, e nós estamos também, através desta mensagem, sendo levados a possuir a terra prometida. E um dos requisitos de Josué para que entrasse na terra prometida é a palavra seguinte: provede-vos de alimento. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sim, isso é muito importante. Para se possuir, tem que se prover de alimento. Por que isto? Porque o profeta vem na mensagem, o sinal, e diz que a obediência completa à palavra te dá direito ao sinal. Eu não posso dar esse sinal para você. Eu não posso colocar sobre a minha mão sobre a tua cabeça e tu ser batizado com o Espírito Santo. Só Ele pode fazer isto. Mas Deus não vai, veja bem o que eu estou dizendo, tem diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. O profeta faz essa diferença. Sim? Sim? Porque Jesus soprou sobre os discípulos, recebei o Espírito Santo, mas ele disse que Pedro ainda não era convertido. E agora? E já tinha recebido até autoridade para pregar, para curar enfermos, para expulsar demônios, mas não era convertido. Por isso que o profeta diz, eu acho que os mais antigos sabem, que você pode ter o Espírito Santo, ser cheio e ainda ir para o inferno. O profeta disse isso, é uma coisa, parece um absurdo, mas não é. Não é. Porque tem diferença entre ter o Espírito Santo. Quem te traz para a igreja é o Espírito Santo. Quem te dá desejo de vir é o Espírito Santo. Ele está com você. Mas ser batizado é outra coisa. É novo nascimento. Bom, isso já é um assunto que temos que entrar, que faz diferença. E você vai ver aqui. Você vai ver aqui a diferença do que o profeta diz. Por isso que há uma recomendação para Josué, capítulo 1, agora vamos para Josué, capítulo 1, e você vai ver que é um versículo que todos nós conhecemos, mas Deus fez isto, porque ele ia agora ter uma incumbência. Versículo 1, olha só, capítulo 1, versículo 7. Deus diz assim, tão somente esforça-te. Então o que é que Deus quer de mim e de você? Que nós nos esforcemos. Amém? Amém? Parece simples? Não. Deus quer, te esforça. Então você tem que fazer a sua parte. Amém. Nós temos que parar de ser meio mandrião e querer só que Deus faça. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa bênção, eu preciso que... Sim, você precisa, mas Deus está olhando, rapaz, eu quero que você se esforce. Eu quero que você faça a sua parte. Não adianta. Nós temos que saber como é que Deus trabalha. O cristão desta mensagem, ele aprende a saber como é que Deus trabalha. Tem a sua parte para fazer. Se você não fizer a sua, Deus não vai fazer a dele. Não adianta, não funciona de trás para frente. Por isso que Deus diz, esforça-te e tem muito bom ânimo ainda. Tem que ser animado ainda. Hein? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha o profeta aí. Certo? Preste atenção, por isso que o William Branham tinha uma mente, Deus, era Deus nele. Conforme toda a lei, não é só uma parte. Eles não estão se aprontando aqui para entrar na terra prometida? Capítulo 1, estão se aprontando para entrar, para cruzar o Jordão. Certo? Mas, Josué, toma cuidado, rapaz, te esforça e te anima para fazer conforme toda a lei. Por isso que o Mombrana diz, a obediência completa à palavra te dá direito.
Associemos uma coisa com a outra. Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás, olha só, prosperar o teu caminho. Fala de prosperidade. E então prudentemente te conduzirás. Não tem como. A experiência é individual. E tem uma coisa, você tem um privilégio, porque o maná que você está comendo é exclusivo para você, é o mais atual que Deus tem, que é o que era para esta era, é o que Deus deu para você. Dá uma mensagem a um homem aqui que pode acender a luz, 161, note, Israel também, nosso tipo na jornada. Olhe, comendo o maná, o qual era a luz deles. Vida que lhes dava força. Vida, é isso mesmo? Não poderia comer maná que era de ontem caído para eles. Você sabia que não podia? Deus disse que não podia, que você vê em Êxodo capítulo 16, está lá escrito. Vamos voltar a Êxodo 16, certo? Olha só, o Senhor disse assim, deixa eu ver aqui, 17, e os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com homens, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E o Senhor, no versículo 19, disse, e disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Certo? No versículo 20 diz, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Você sabe que o maior problema que nós enfrentamos é esse? Muita gente é desobediente. O pastor está falando, está lendo a mensagem, e tem gente que não obedece ainda. E esse é o problema nosso. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Moisés disse, não pode guardar para amanhã. E eles foram escondidos e guardaram. No outro dia, estava cheio de bicho, podre, cheirava mal. Não servia para o outro dia. Amém? Por que, pastor? Não poderia? Não, Deus faz tudo ordenado. Você sabe como é que o profeta explica isso? Ele diz assim, estava contaminado, estava apodrecido no outro dia, não era bom para eles, eles morreriam por causa dele. O maná que os mantinha vivos ontem, se deixasse para hoje, os mataria. Não servia, certo? A Bíblia disse que ele contraía germes e se contaminava. E o maná, eles tinham de receber um novo maná todos os dias. Sabe por que eu amo este Deus? Porque ele não tem comida requentada para nós. Não tem que aproveitar lá da semana passada. Como às vezes a gente faz em casa, né? Aproveitar. Deus não é assim. Todo dia ele tem uma coisa nova para nós. O que é isto? As pessoas que vivem do maná de Lutero, o Wesley, e daqueles dali do passado, vocês estão comendo coisa contaminada, diz o profeta, que o está matando vocês espiritualmente, mortos em suas tradições. O de ontem, o maná de Lutero, não funcionaria para o metodista, certo? O maná do metodista não funcionaria para o Pentecoste. O maná pentecostal não funcionará para hoje.
E você vê que as pessoas chegam aqui e dizem, mas essa igreja ninguém fala em línguas. Não estou vendo nenhum profetizar. Não é assim? É que eles estão vivendo daquele maná. Dependendo dele. Não que isso esteja errado, eu sempre deixo a coisa bem clara aqui. O profeta diz que os dons são para a noiva. Sim. Se Deus descer no avivamento, falar em línguas, que coisa tem de errado isso? Isso é bíblico. Sim, mas nós não estamos vivendo do maná do Pentecoste. O profeta diz, você está me entendendo? O maná de Lutero, veja bem, aliás, o maná metodista não funcionava para o Pentecoste, o maná pentecostal não funcionará para hoje. Está vendo o que eu quero dizer? Todos os dias ele vem dia a dia, fresco, e também ele vindo através das eras da igreja. O maná de Lutero foi a mensagem de justificação, a mensagem de Wesley foi a manifestação da santificação, a pentecostal foi a restauração dos dons. Porém, isto que está acontecendo hoje, o maná de hoje, qual é a função dele? Ele está introduzindo a pedra de esquina. O que você está comendo hoje está fazendo com que aquela pedra de esquina desça sobre a noiva. É o momento final que Deus está preparando esta noiva, colocando ela em posição para a pedra de esquina descer. Esse é o objetivo desta mensagem nesse dia. Amém? O último dia, a árvore noiva, a qual é contrária a tudo isso, e ainda ela é a mesma luz para os maduros. O que Deus está fazendo hoje? Por isso que esta mensagem para os outros ela é estranha. Sua vida é estranha para os outros. Eles não te entendem. Mas esse culto é diferente, a pregação é tudo diferente, sim. Porque a coisa lá não é mais igual. Mas aqui nós estamos voltando ao original de Deus. Quando ele começou no Pentecostes, como era aquela igreja primitiva, Deus está moldando essa noiva do mesmo jeito. Porque ele não pode mudar, Deus é original. O diabo distorce, mas Deus é original. Então fique alegre, porque sua vida é uma vida original. A palavra é original. Tudo é original. Deus tem algo que é original. Louvado seja o seu nome por isto. Isso alegra o seu coração? Como o mesmo sol que brilha hoje. O que é que o sol está fazendo hoje? Eu estou falando espiritualmente. Ele está amadurecendo o grão para a ceifa. Essa mensagem é o sol brilhando sobre a semente. Amém? Lembra que o profeta Joel foi o que mais profetizou os nossos dias? Foi. Ele começou a falar da lagarta, do gafanhoto, da locusta, da aruga, o pulgão, comendo. Foi comendo, porque um comeu a folha, o outro comeu a casca e foram comendo a árvore noiva. Isso aconteceu nas eras da igreja. E Joel vendo lá, ela ficou só o cepo no chão. Mas a palavra de Deus saiu logo em seguida. Eu restaurarei a minha árvore noiva. Não tem diabo que possa impedir a palavra de Deus. Ele disse que teria uma noiva e ele terá uma. Oh, aleluia! Porque ele prometeu trazê-la de volta. Aí ele tem que usar a sua maneira. Por isso que ele usa Lutero. Quando Lutero prega e se impõe contra a Igreja Católica, aquilo não era uma coisa de Lutero, aquilo era Deus impulsionando ele, porque tinha que ser assim. E Deus cria todas as circunstâncias. E como você vê que a igreja colocou a mão sobre Savonarola, sobre João Hus. Mas João Hus, cheio do Espírito Santo, disse: vocês estão matando um ganso hoje, mas Deus vai levantar um que vocês não vão colocar a mão sobre ele. 100 anos depois aparece Lutero.
E a igreja não pôde colocar a mão sobre ele, porque já estava profetizado por Deus. A árvore noiva tinha que começar a brotar ali. O diabo é terrível, né? Pegou todas as Bíblias e queimou. Porque não tem avivamento sem a palavra. Não tem vida vivida sem a palavra. A palavra é tudo para mim, para você. Deus só trabalha através de sua palavra. O diabo vai lá e queima tudo. Mas como é que Deus vai reavivar? Por isso que ele deixa o Lutero lá enclausulado. Não tinha para sair, não, vai ver, já que eu não posso sair daqui, então começou a traduzir de novo a Bíblia, lá de volta do latim para o alemão. Era Deus, aquilo era Deus. E quando Deus quer salvar o eleito, Deus quer fazer uma coisa, ele faz uma revolução no mundo. Como ele fez a revolução industrial, né? Você vai vendo, né? Aí o camarada lá, o Gutenberg vai criando lá a imprensa, tal, testando, mas aquilo era Deus. Quando Lutero apronta o Apocalipse, o homem lá está fazendo os últimos ajustes. E o primeiro livro que é impresso é a palavra de Deus, a Bíblia. Deus trazendo de volta para fazer o avivamento. Com este Deus não tem quem possa, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós temos que amar essa palavra. Você vê que o profeta andava com essa palavra aqui, ó. Ele amava tanto que ele queria... Ele era a palavra realmente andando, né? No mundo. Deus não trabalha sem a sua palavra. Ela é verdadeiro maná. Mas aí vem, só que quando começa a nascer uma planta, nasce só uma folhinha. Depois dessa mensagem de Lutero, vem o Wesley, nós sabemos que já compara com o grão de o milho, né? Aí vem Deus vai além, que agora é um talo forte, não é mais uma folhinha. Isso era o Wesley. Amém? E quando ela dá aquele pendão, que ela vem com aquela, né, coberta, aquilo eram os pentecostais. Então você vê que o movimento do Pentecoste foi aquilo que protegeu esse grão de milho que estava ali dentro. Certo? Mas ele serviu para aquele tempo. Todos que vieram com Lutero foram a noiva do seu dia, o que vieram com Wesley foram a noiva do seu dia, quem veio nos pentecostais foi a noiva do seu dia. Mas hoje nós estamos mais adiante. Agora caiu aquela cachopa, não tem como ficar. Agora o que aparece agora, que é a espiga com o milho, é igual ao que foi plantado. Aquele carocínio que está saindo ali é igual ao que foi plantado na terra. A folha não era igual, o talo não era igual, a cachopa não era igual, mas o que está hoje nesse mundo é o grão que foi plantado. Por isso que afinal vai ser igual ao original, diz o profeta. Glória a Deus! Por isso que tem que cair, para quê? Porque o sol tem que pegar ali, porque ela tem que amadurecer. Aleluia! Tem que amadurecer. E Deus tem os seus grãos aqui que estão amadurecendo igual ao original. Aleluia. Se teve um Pedro que amadureceu lá no Pentecoste, um Paulo que amadureceu no Pentecoste, dessa era teve um William Branham também que amadureceu. E se o William Branham amadureceu através dessa mensagem, eu também vou amadurecer, você também, como um grão de Deus. Como o mesmo sol que brilha hoje, amadurecendo o grão para a ceifa. Está vendo o que eu quero dizer? Porém, a luz hoje não serviria para nada mais lá, certo? É mais forte, o trigo está mais desenvolvido. Ele está pronto para recebê-la. Amém? Ele está falando de nós, irmão. Ele está falando de você. Quando eu estou pregando aqui, eu estou colocando você aqui dentro. Você está na mensagem. Quer ver você aqui, ó? Está vendo o que eu quero dizer? Porém, a luz lá não serviria. É mais forte. O trigo está mais desenvolvido. É você aqui. Amém? Está pronto para recebê-la. Amém? Certamente que está. Eles não a poderiam receber. Agora, ele pode, então. A estação não estava correta, mas agora a estação está correta. Amém? Que coisa boa isto. A gente lendo a mensagem, a gente vai ficando faceiro, né?
Então, você vai ver que não podia guardar para outro dia. Então, não adianta. Por isso que a mensagem, diz o profeta, de Moisés, não podia ser a mesma mensagem de Noé. Moisés não podia chegar e dizer, olha, gente, eu vou fazer uma arca e vou botar aí no rio Nilo e todos nós vamos entrar e descer o rio Nilo. Não funcionava mais. Não era mais desse jeito. Tinha que ser caminhando pelo deserto. Aquilo era obra de Deus. Tinha que ser daquela forma. Amém? Então não adianta. Nós não vamos viver, a gente prega, porque aquilo é um exemplo para nós, mas vamos viver o que Deus tem para nós no nosso tempo. Na mensagem Pérgamo, página 183. Amém? O pão do céu, simbolizado pelo maná, um dia desceu do céu e tornou-se vida para todos que creem nele. Jesus, no capítulo 6 de João, ele disse, eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Quando ele foi-se embora, nos deixou sua palavra. E ele disse, nem só de pão viverá mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sua palavra era o pão, era o maná perfeito, o qual, se alguém viver dele, nunca morrerá. Mas logo após a morte dos pais, ninguém parecia conhecer a exata verdade e em pouco tempo este maná parecia ter ficado escondido do povo. Mas em cada era, Deus começou a dar de volta por revelação o que estava escondido, até que neste último dia, de acordo com Apocalipse 10:7, um profeta virá e revelará todos os mistérios, então o Senhor virá. Agora, em cada era, os mensageiros receberam a verdade escondida, porém eles não a receberam somente para si mesmos, mas é como aconteceu quando os discípulos foram convidados para servir pães e peixe às multidões. Jesus lhes dava o alimento partido e eles, por sua vez, os davam às pessoas. Deus dá o seu maná escondido ao vencedor. Você sabe que Deus só dá maná para quem vence? Está em Apocalipse capítulo 2, a era de Pérgamo. Está lá, deixa eu ver se é isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao que vencer. Darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Espera aí, vê se você entendeu. Você está entendendo a palavra? Você está comendo maná esta manhã? Não é o maná de Deus? Maná é só para vencedor. Então você não é derrotado, você é vencedor. Aleluia! Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Deus dá o seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria os seus tesouros àqueles que rejeitam o que está revelado. Por isso que tem gente que não recebe, porque eles rejeitam. Deus não abre o seu tesouro, mas escolheu você e abriu o seu tesouro e deu para você tudo.
o que estive dizendo acerca do mensageiro de cada era, recebendo de Deus uma porção da verdade original do Pentecoste, está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tomar 3 medidas de maná. Aqui que vai fazer a diferença. Você sabia? Vamos lá para Êxodo 16 de novo. E vamos ver o que Deus ordenou, certo? Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Versículo 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Uma porção daquele maná num vaso, pegaram, colocaram num dia que caiu e colocaram lá dentro do Santo dos Santos. Foi Deus que ordenou fazer aquilo. 3,5 medidas de maná. Isso tudo tem uma tipificação tremenda. E colocaram num vaso de ouro por detrás do véu do Santo dos Santos. Lá, o sumo sacerdote de cada geração podia entrar com sangue sacrificial. E então ele podia tomar uma pequena porção deste maná, porque lá dentro ele não estragava. Todo ano entrava, uma vez por ano, né? O sumo sacerdote lá. Chegava lá naquela vasilha que tinha colocado, pegava, estava fresquinho. Porção deste maná, porque ele não estragava, a qual era a parte do original, aleluia, e comê-lo. Agora, em cada era, ao mensageiro do Senhor para aquela era foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo. E aqueles cujos ouvidos fossem abertos pelo Espírito, ouviriam essa mensagem, creriam nela e a viveriam. Você está entendendo o verdadeiro milagre que aconteceu? Deus trouxe um profeta nesta era, ele conseguiu chegar lá, um canal de Deus, e Deus deu para ele. Mas o que aconteceria se Deus desse só para ele, se não tivesse ninguém para receber? Aí Deus vai lá em você, e acontece isso. Abriu os seus ouvidos. Quem abriu os teus ouvidos não fui eu, foi o Espírito Santo. E você ouviu essa verdade. E se tem uma coisa que você crê nela, não crê? Quantos creem nessa verdade de Deus, que é esta mensagem? Mas não é só isso. Ouvir, sim, creu, mas viver ela. Essa é a obra mais profunda que eu vejo, porque viver ela eu não dou conta, viver ela você não dá conta, mas o mesmo Deus que abre o teu ouvido faz você viver ela, porque Ele entra em você e faz viver esta palavra. Isso é profundo demais, né? Amém? Agora, preste bem atenção. Esse maná ele tem uma força tão tremenda que lá naquele deserto, o que ele fazia? Ele os mantinha com saúde. Inclusive o profeta diz que Moisés tinha um estojo de primeiros socorros. 2 milhões de pessoas, todo dia tinha problemas. Tinha ou não tinha? Mas não tinha farmácia. Não tinha o Ruth Cardoso. Não tinha. E aí? Moisés, corria para Moisés. Moisés, deu problema aqui. O que é? Quebrou a perna. Então tá, vamos ver o que tem no estojo de primeiro socorro. Quando ele abria, o profeta diz: eu sou o Senhor que te sara. E aquilo era um remédio que servia para tudo. Sabe aquele remédio que cura tudo?
Podia ser dor de cabeça, uma quebradura de perna, qualquer coisa que acontecesse, o remédio era o mesmo. Eu sou o Senhor que te sara. E é interessante que esse mesmo estojo de primeiro socorro está aqui esta manhã. O mesmo Deus. Está aqui esta manhã. É coisa boa. Nós temos que crer mais neste Deus e saber que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Lembre-se, agora almas que estão em prisão agora, 219, vamos lendo. Tem muita coisa para falar disso aqui, mas eu quero encerrar com algo importante. Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia diz que depois que Ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, Ele destruiu aqueles que não seguiram a mensagem. Porque os que caíram no deserto, caíram comendo maná. Estavam comendo maná, gente. Sim? Eles os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. Vê? Eles comeram maná do céu. Eles comeram maná de Deus. Aquele maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro. Viram a coluna de fogo. Ouviram a voz de Deus. Não era a voz de Deus, claro, eles ouviram. E viram ser confirmada ainda. Preste atenção nisso. E então, por que eles quiseram crer em Coré? E Coré não estava comendo maná também? Mas se rebelou, virou as costas, comendo maná, e todos os sobrenaturais no meio deles. Nós temos que prestar atenção nisso. Isso é profundo, porque Paulo diz que aquilo é para o nosso aviso. Vejam, e então por que eles quiseram crer em Coré? Quando ele disse, pode haver mais homens santos. Não é só esse Moisés aí, não. Não respeitou o homem de Deus, o ofício, o profeta, o que estava dirigindo o caminho deles. Pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos. Nós temos que fazer tudo isto. Todo o povo é santo. Deus chegou e disse, Moisés, separa-te deles. Foge daí. Moisés disse, todos eles estão do lado do Senhor, venham comigo. Isso mesmo, vem. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. A turma de Coré, Datã e Abirão foram engolidos vivos, não morreram, foram vivos para dentro do abismo. Isso é Bíblia. Eles também eram boas pessoas. Não eram ruins, não. Sim, seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas. Sim, Senhor, mas isso não bastou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. Deus tem uma vontade expressa em sua palavra e na mensagem, e a sua vontade tem que ser feita. Nós não podemos lutar contra a vontade de Deus. Aí vem o profeta e diz uma coisa tremenda, que isso aqui fala muito forte comigo. Não é aquele que bem começa, é aquele que bem termina. Todo que começa, começa bem. Pode olhar o batismo, é aquela maravilha, aquela bênção, e a gente fica extasiado e vai para a igreja, e o tempo vai passando. Aí os problemas vêm. A gente começa a deparar com cada coisa dentro da igreja. E a gente tem que ter uma firmeza tal, que o profeta tem que dizer uma coisa que eu repito aqui, mas você tem que gravar isso. Muitas vezes Deus vai permitir que a tua família fique contra você. Deus vai permitir que o teu vizinho fique contra você. Deus vai permitir que o teu irmão da igreja fique contra você. Deus vai permitir que o pastor fique contra você.
São palavras de William Branham. Para ver de que material você é feito. Por isso que aqui não tem espaço para florzinha de estufa, plantinha, que tem que estar regando. Não entra lá esse, porque não dá conta. Qualquer coisinha que vem, ele já fica todo... Ai, não tem dodói nisso. Nós temos que ter lombo firme para aguentar. Ele manda a tribulação para o pastor, para engrossar o lombo dele. A família do pastor, você. Deus quer cristão firme, que você se posicione assim, de peito, e assim, pode vir, o que vier, eu estou aqui, ó. Dê no que der, eu não saio daqui, não tem nada que me tire daqui. Eu sou um cristão, eu sei que eu tenho crido, e sei que meu Deus é poderoso. Deus! Louvado seja Deus. Deus está olhando, não é bem o que você fez lá atrás, onde você começou. Ele está olhando é agora. Porque Ele quer saber como é que vai terminar esse negócio. Coré começou bem. Meu Deus, bem demais. Comendo na água, saía da rocha, coluna de fogo. Mas olha o que deu. Irmãos, isso é sério. De 2 milhões, 1.998.000 caíram. Puxa, é demais isso. Para você ver o que a natureza humana é. Ela é terrível. Essa natureza. Mas teve a minha alegria é que teve 2 que ficaram, filho. E um dos que ficou firme foi apanhado no meio do deserto. Um que estava lá, nômade, numa família que não era eleita, que era Esaú. O Caleb andava no meio dessa família lá no deserto perambulando, mas quando o povo de Deus passou, ele disse, Deus está no meio desse povo, eu vou me juntar a eles. E se juntou e foi anexado à tribo de Judá, aleluia, e se tornou um grande homem lá dentro, de posição. Foi o que Deus fez comigo e com você também. Você andava nômade neste mundo, nesse deserto, mas Deus passou com o seu povo e você foi anexado. Aleluia! Aleluia! É por isso que você não vê gigante, você não vê os povos maiores, você não vê fronteira, você não vê muro, você não vê nada. Você diz, a terra é minha. Deus disse que é minha, então eu vou possuir. Você está consciente que a terra é tua? Não, fala a verdade. Você está convicto que a terra prometida é tua? Então te apossa dela, ora, o que é que tem? E tem mais uma coisa que o profeta diz, não é o que bem começa, é aquele que termina, porque não há atalhos. Não tem como você inventar. Não tem como você criar, não, eu vou dar uma volta. Não, passa no caminho que Deus deu para ti. Porque se você vai pelo atalho, você é desqualificado no fim da corrida. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura disse para você vir. Não tem saída, meus irmãos. É por aqui mesmo. Mas nunca diga que não dá conta. Que se você disser que não dá conta, você está pecando. Se você não desse conta, Deus não te ia chamar. Por que te chamou? Porque você está enganado. Duvide das suas dúvidas. Se Deus te chamou é porque Ele viu que você é capaz. Você dará conta. Vocês gostaram disso? Eu vou repetir. Se Deus te chamou é porque Ele viu que você vai dar conta.
Por isso que ele não chamou outro, chamou você. Deus não erra o endereço. Essa é uma palavra de ânimo, isso diz que você vai conseguir, que você não vai cair neste deserto. Amém? Que coisa boa, né? Eu gosto muito disso. Aleluia. Mas sabe o que é a diferença? Tem uma diferença. Aqui que você vai entender por que caíram no deserto, se eles estavam comendo maná. E você vai entender agora. O profeta diz, depende do lugar aonde você está comendo. Porque isso tudo conta. Sim? Porque tem gente que está comendo maná, mas lá no átrio. Não eram 3 divisões? O tabernáculo? Tem gente comendo lá no átrio. E lá no átrio, até 9 horas da manhã no máximo, depois derretia, não tinha mais. Aquele maná tinha que pegar ali na hora. Se perdesse a hora, ficava com fome. Entenderam bem? Deixa eu ler aqui a mensagem véu adentro. Essa aqui é tremenda. Sim? Parágrafo 90. Quando eles atravessaram o mar vermelho e chegaram à terra prometida, Deus, pela graça soberana, todas as noites fazia chover maná do céu. E as pessoas saíam e comiam, tomavam este maná e o transformavam em pão, ou bolos, ou algo, e comiam este pão que sustentava suas vidas na jornada. E descobrimos que muitas vezes, se eles deixassem o maná em determinado prazo a mais no chão, ele derreteria. Passaria do tempo. Assim como o gelo ou algo no chão não se mantinha. Agora nós vemos que aquela mesma coisa está acontecendo no cristianismo. Muitas pessoas antes das 9 horas ficam com fome. Vocês têm muito, como eu chamaria, estrelas de acampamento. Irmão Brana usa essa expressão, lembra, irmão? Estrelas de acampamento. Muitas pessoas vão aos cultos, se regozijam, gritam, louvam o Senhor, enquanto o Espírito de Deus está caindo. Toda condenação sai de seus corações. Logo, um dia ou 2 depois daquele avivamento, elas se encontram novamente no velho moinho. Já viu que tem muitas pessoas assim? Enquanto está na presença de Deus comendo maná, tá bom, grita, pula, regozija. 2 dias depois está lá de novo. Isso é o profeta dizendo. Está aplicando para nós. Por que acontece isso? Por que tem que voltar de novo? E comendo o mesmo maná. Muitas pessoas chegam a Cristo, tem sido impossível no mundo pentecostal fazer com que um novo pentecostal veja esta verdade fundamental. É muito difícil, porque cada igreja tem sua doutrina, e elas ouvem seus pastores diariamente, os evangelistas dizem algo, e eles dizem, eu tenho isto, que diferença isto faz? Mas eles falham em obter a verdade. Está entendendo? Deixa eu ir pulando aqui para você ver. Agora, vamos rapidamente ao segundo passo. O que faz estas pessoas saírem terra fora comendo maná, e então antes da noite chegar, muitas delas ficam com fome? Parece que não satisfaz. Estão comendo maná, mas daqui a pouco está com fome de novo. E o povo vai às reuniões, há tantas pessoas que vão e ligam seus rádios e ouvem bons sermões e regozijam. Muitas delas vão a igrejas, elas ouvem um bom sermão, vão para casa, regozijam. Mas o que é aquela coisa então que entra e tira tudo de você na primeira dificuldade que chega? Primeiro problema que vem, parece que esqueceu tudo. Tem muitas pessoas assim. Quando o problema chega, não lembra mais de nada. Fica só... É isso que o profeta está falando ali. Claro, se vocês estão ouvindo a palavra e suas almas estão regozijando na palavra, é o Espírito Santo que os alimenta. Você está me entendendo?
E ele está falando desse, vem, sua fé te ancora em Cristo. Mas muitos estão comendo intelectualmente. Você crê nisto, você aceita isto, você diz que está correto, você reconhece que isto é verdade, e você é um cristão. Então você tem vida eterna em crer nisto. Você entrou em Deus, você está no acampamento, o maná está caindo e você está comendo. Sim? E você observou algo estranho. Ali havia uma multidão mista comendo o mesmo maná. Pessoas que são pecadoras, as que não aceitam o Senhor Jesus, podem permanecer regozijando, vendo a mudança do milagre de Deus, curando o enfermo, regozijando com o povo que age correto. Pode abrir seus corações e regozijar em um sermão que foi pregado sobre unção. E este é o mesmo tipo de maná que o cristão está comendo. Mas a pessoa não crê. Porque Jesus teve discípulos que andou com ele 3 anos e meio, que não criam também. Não teve? E eram pessoas excelentes, eram os 70. Preste atenção nisso. Agora está nos apertando. Agora, queríamos saber por quê. Então descobrimos que este maná perecia. Ele caía no chão, logo desapareceria. Então vinha outra vez e depois desaparecia todo dia. Alguns às 9 horas já haviam desaparecido. Sim? Agora observe. Nós vemos que este maná, quando ele caía, Deus o enviava para prover vida para os filhos de Israel em sua jornada. Então Deus disse a Moisés e Arão para fazer uma grande panela dourada que enchesse completamente de maná e colocasse no lugar santo, no santo dos santos. Sim, o mais santo dos lugares, perto da arca. Este maná seria colocado perto da arca e ali ele nunca estragaria. Ele nunca ficaria velho. Ele nunca perderia a sua doçura. Ele sempre estaria bom ali dentro. Você está entendendo? Você já se encontrou com alguém que já esteve ali e que já provou e que está vivendo deste maná? Então, a irmã Brana diz que tem pessoas que estão vivendo desse maná, que está lá dentro. Você pode encontrá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no dia nublado, no dia claro, no dia obscuro, com as coisas dando certo ou não, ele é sempre dócil. Você não encontra ele bem num dia e no outro dia, está mais ou menos. Como é que está, irmão? Sabe, hoje o dia está escuro, está nublado. Eu estou citando o que o irmão Brano está dizendo. Ele sempre é dócil, de segunda a segunda, sempre cheio de amor, nunca falando ou fazendo coisa alguma errada. Ele vive sobre a glória de Deus. Ele nunca tem fome. Aí, irmão Brando, ele não necessita de ir à igreja para reabastecer-se. Porque o irmão Brando diz que tem gente que só abastece quando vem no culto. Porque ele sozinho não lê, não dá conta, não vive, lá em casa ele não se preocupa. Ele não, eu preciso ir no culto domingo. Por quê? Porque eu preciso comer. Aí depois que sai daqui, 2 dias depois está com fome de novo. Irmão Brana disse que tem um tipo de pessoa que não precisa vir à igreja só para reabastecer. Todo dia ele está abastecido. Ele sempre está cheio de Deus. É forte, mas é verdade. As pessoas vão à igreja, elas estreitam sua mão na igreja e sorriem, te chamam de irmão. Fora da igreja fazem um pequeno negócio que não é bom e não é bem correto para seu ganho pessoal. Eu não diria que estas pessoas estão aqui no tabernáculo, mas sei que elas existem. Há coisas que as pessoas fariam e ficariam diferentes. Uma coisinha pequena traria de volta aquele velho temperamento outra vez. Sabe aquele velho temperamento? Está lá ainda.
Não saiu. Basta as coisas darem errado. Aquele egoísmo, abrindo um ouvido para ouvir mexericos. Quem gosta de fofoca é porque aquele velho está lá ainda. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Mas se eu gosto, me conta aqui, vamos. Ou fazendo algo daquele tipo, aquela pessoa nunca entrou perto daquela panela dourada ali. Eles estão fora. Estão, na verdade, comendo o mesmo tipo de maná. Foram trazidos para o arraial, e é ali, no arraial, no campo, é onde o povo obtinha o maná. E eles estão ali. E aquele maná que eles comem é o mesmo maná que este come da panela dourada. É o mesmo, o maná é igual. Mas tem diferença. Ambos têm o mesmo pastor, ambos leem a mesma Bíblia, mas um constantemente permanece verdadeiro e humilde, e o outro tem suas altas e baixas. Vai assim, dentro e fora. Ambos comem do mesmo maná, mas um entrou e o outro continua fora. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo? Ambos comem do mesmo maná, mas um entrou lá e o outro continua fora. Ambos creem na vida eterna, porém um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus e o outro está fora, comendo do mesmo maná. Ajude-nos, Senhor. Vocês estão entendendo? Ele tem pessoas, irmão Branta, o Arão, falando do Arão, sangue do pacto. Ele era ungido com a rosa de Saron. A unção descia por sua barba. Salmo 133, você sabe? Até a orla do seu manto. Ele estava entrando na câmara interior, na presença de Deus. E quando ele estava ali atrás, o véu caía atrás dele. E ele estava separado. Ele estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus, Mambrana diz. Há um esconderijo. Há uma moradia onde nós podemos habitar. Podemos andar na presença de Deus. Podemos. E estar escondido das coisas deste mundo. É aí que o profeta diz que quando passava para trás daquele véu, que o sumo sacerdote entrava lá e não ouvia mais nada. Ele ficava ali, naquele silêncio. Talvez você olhe para mim esta manhã e ache que esse lugar é impossível. Mas não é. O profeta está dizendo que não é. Mas como, pastor, eu posso estar na presença de Deus e não estar envolvido com as coisas do mundo? Existe um sobrenatural nisto. Quando você é batizado com o Espírito Santo. Eu te digo uma coisa. Quando você chega a esse batismo, que você entra atrás daquele véu, tudo isso que te perturba hoje, que te incomoda, que o diabo tem acesso, vai acessar naquele momento. É isso que o profeta está dizendo. É possível você caminhar neste mundo. É possível você estar andando como você tem que andar, trabalhar, ir para a escola e viver, mas viver separado disto é um sobrenatural que existe. Você vai ver as mesmas coisas, mas aquilo não te incomoda mais, porque o profeta diz que o diabo fica proibido de chegar até você. Vou continuar só um pouquinho e já termino. Sim? Podemos entrar na presença de Deus e estarmos escondidos das coisas do mundo. Nós não as ouvimos mais. Isso aqui é para mim. É a prova de som. Aleluia. Ele diz aleluia. E eu digo aleluia.
A prova de som. O mundo está do lado de fora, ofegando e observando, mas você está do lado de dentro, na presença do sempre existente Deus eterno, comendo deste maná que durará por extensões de anos, centenas de anos, nunca será contaminado, nem mesmo se esgotará. E um homem que uma vez andou em Deus, e o véu caiu atrás dele, deixando de fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus comendo o maná. Não importa, 12 horas, 9 horas ou qualquer coisa, ele está vivendo na presença do Rei, amém? Sabemos que todo dia é bom para ele. Veja onde ele está. Ele encontrou o lugar secreto. Ele foi para detrás do véu. As portas estão fechadas atrás dele. Ele não vê nada do mundo. Aquelas portas são feitas à prova de som, com peles de ovelha, peles de cabra, e se tornam a prova de som através do batismo com o Espírito Santo, que esconde o homem em Cristo. E ali ele se torna uma nova criatura. Ele caminha diariamente diante de Deus desta maneira. Que quadro bonito do crente na presença de Deus. Todas as coisas são dele, então. Tudo foi dado a Cristo. E tudo que Deus era, ele derramou em Cristo. E tudo, aleluia, que Cristo era, ele derramou em sua igreja. Olha a promessa de Jesus que ele disse: naquele dia, tem um dia que vai acontecer isso, vocês saberão que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Dá vontade de ler tudo essa mensagem. Que dia é esse que todos saberão? É agora. É agora. Este mundo tem que ver que Deus estava em Cristo, mas Cristo está numa noiva. Por isso que nós não estamos lendo a mensagem só por ler nesta manhã. Eu quero que nesta manhã esta mensagem entre em você, para que você não fique dependendo desse papel lá em casa, desse livrinho lá em casa. Não, você não vai depender disto. Você vai ser o livrinho andando no mundo, porque é Deus em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não fizer isso, então ele perdeu. O propósito de Deus é isso. Por que eu estou pregando esta manhã? Há um Espírito Santo aqui conosco, em nós inclusive. É isto, sem esperar que caia outra vez ou no próximo reavivamento, mas é para sempre, eterno, assentada ali esperando. Ela continua comendo da mesma panela de maná. Nós não precisamos inventar cultos diferentes para que possa alegrar sua alma. Não tem que fazer bolo aqui para trazer as pessoas, porque misericórdia, porque tem que vir para a igreja. Nós temos que fazer culto disso, e culto daquilo, e culto de lá. Nós estamos fazendo um culto de louvor porque queremos agradecer a Deus. Mas você não está dependendo de cultos diferentes. Você vem porque sabe que tem maná aqui e você quer comer. Quem te traz é Ele. Amém? Aí vem, como muitos têm que inventar, vamos trazer o pastor fulano, vamos trazer o pastor lá do outro lado, vamos trazer o pastor lá do outro lado do mundo, para ter um culto diferente, para ver se o povo vem. Nós não precisamos disso. Nós queremos Ele em nosso culto. Se Ele não tiver, não tem razão. Pode não ter um grande pastor pregando aqui, que não sabe pregar muito bem, mas tem o Espírito Santo que está aqui para alimentar a tua alma. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu posso terminar com isso aqui? Agora eu quero que você observe outra coisa sobre isto, a luz peculiar na qual o crente anda quando ele está em Cristo. A peculiaridade dela. Agora os 3 átrios. O homem justificado aqui fora, ele anda na luz do dia. Às vezes ele tem dia nublado lá, o que está lá fora. Às vezes tem sol e às vezes tem nuvem. Às vezes tem chuva. É o que está lá fora. Você compreende isto?
Eu espero que você veja isto. Deus te abençoe. Alguns dias são sombrios, certos dias você não sabe se realmente vale a pena servir a Deus ou não. Quantas dúvidas o diabo já colocou? Será que vale a pena? Quando eu estava lá fora, parecia que tudo era mais tranquilo. Quando eu não era dessa mensagem, parece que tudo corria bem, não tinha problema. Nem doente eu estava. Será que você estava melhor lá? É isso que o profeta está falando. Será que vale a pena? Você está andando no pátio externo. Claro que você está comendo maná. Claro que você é um crente. Claro que você tem vida eterna. Claro que se você morrer, você vai para o céu, verdadeiramente. Mas que tipo de vida você está vivendo? Todo dia você sai por aí e hoje estou na pior. Eu lhes falei sobre isso. Eu os amaldiçoei. Eu não pude evitar, sabe? Naquele dia eu tive que falar umas coisas que depois tive que pedir perdão. Claro, ele perdoará com certeza. Você é seu filho, mas que tipo de vida você está vivendo? Puxa, não odeia você viver esse tipo de vida? Altas e baixas, problemas, os dias e as noites de provas. Se desvia, volta para a igreja, se desvia e volta para a igreja, e isto, aquilo, se desculpando para este aqui, e este outro sujeito continua florescendo sem nada. Veja, em que tipo de vida você está andando? De acordo com o clima? Ele diz se há luz, ou se há obscuro, ou se há um nevoeiro, ou meio termo. Então dia claro, depois obscuro, nebuloso, a nuvem sobre o sol. Esta é a maneira que qualquer homem regenerado e justificado vive. Isto é certo. Esta é toda a luz que tem que andar quando ele está somente andando através daquilo. Ele disse, eu venho a Cristo, irmão Brana. Eu me uni a esta igreja, coloquei meu nome no livro, estou tentando viver o melhor que posso. Bem, abençoado seja o seu coração, irmão. Eu aprecio isto, Deus aprecia isto se você crê. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Você é meu irmão e eu te amo. Mas, irmão Brana, minhas altas e baixas, eu sou a pessoa mais miserável. Eu tenho que lutar todos os dias para viver. Mas isto é onde você está caminhando, isto é certo. Então eles dizem, eu quero ir um pouquinho mais fundo. Bem, entra no átrio. Agora, o que há ali? Existem 7 castiçais de ouro, aqui no lugar santo, está produzindo luz. Os castiçais estão produzindo luz, isto é para o homem que para de beber, corta o seu cigarro, para de mentir, para de roubar, trata seu próximo corretamente, é bom com sua esposa, ou ela é boa com seu esposo. Da mesma forma, homem ou mulher, o crente, ele chega a um ponto onde ele para com toda a sua torpeza, que através do sangue, com santificação, ele é chamado para nova vida e ele entra ali, é no lugar santo. Ele não tem que andar sempre por esta luz, ele tem uma luz melhor. Ele está andando através da luz dos 7 castiçais de ouro, que está queimando o azeite de oliva, e o azeite de oliva estava representando o Espírito Santo. O fogo era o batismo, que o trouxe ao batismo, ou mesmo batizado ali fora com o Espírito Santo. Mas você ainda não está escondido, você não está atrás do véu, você só está no lugar santo, está melhorzinho, mas ainda está ali. Aqui está ele está andando nestes 7 castiçais de ouro. Muita luz ali. Existe dia que aquelas luzes ficam fracas. Existem dias quando as lâmpadas estão esfumaçadas. A luz não está muito boa. Existe época quando aquelas luzes têm que ser realmente acesas outra vez. E você tem que pedir emprestado um pouquinho a do vizinho para acender a vela na outra. Continua não sendo uma boa luz. Somos agradecidos por isto, mas continua não ser a luz correta. Oh, irmão, você vê isto? Isto permanece não ser a luz certa. Mas você diz, irmão Brana, eu falei em línguas, eu gritei, é maravilhoso, mas deixe-me dizer-lhe algo diferente, correto? Ele está andando nesta luz, é uma luz artificial. Não é a luz do sol, a luz da lua, das estrelas. O homem nos atos de justificação, quando a noite chega, ele tem uma luz bem fraquinha, apenas as estrelas. Talvez uma lua pálida, bastante nuvens flutuantes, ele está numa situação desagradável. Porém, o homem que está diante de toda esperança justa, ele mesmo sob uma consagração diz, Senhor, eu vou viver bem aqui ao teu lado, eu sou um diácono na igreja, eu sou algo outro, eu vou viver bem com o meu próximo, eu vou tentar viver o melhor para fazer melhor, Senhor. Bem, está vivendo uma vida melhor, luz raramente apaga, mas ela enfumaça.
eles têm que dar luz um ao outro. O que é que o Mamban está dizendo? Que não é o teu esforço. Eu tenho que me esforçar para viver melhor. Isso é bom, mas isso não é tudo. Mas o homem que entrou atrás daquilo, quando o mundo está fechado, quando o véu cai ao seu redor, sobre as asas do querubim, a grande glória de Shekinah, isto nunca enfraquece, nunca apaga. E o homem que vive na presença de Deus sob o véu, vive sobre a glória de Shekinah. Não me importa se as tempestades são impetuosas, ou as nuvens, ou se a lua brilha, ou as estrelas não brilham. Quando os castiçais apagam, isto não tem importância. Ele está vivendo na glória de Shekinah de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Ela não se apaga de noite, não se apaga, é uma espécie de luz mística, espécie de luz de brilho suave, e o crente em repouso caminha dentro do véu. A glória de Shekinah está onde estava a panela do maná, onde ele come diariamente e nunca se acaba, ele come maná. Ele não tem nenhuma preocupação no mundo. Tudo foi solucionado. Deus estava sobre ele, ouvindo sua oração e respondendo sua oração. Não apenas isto, mas ele está vivendo bem na presença do rei. Deus na glória de Shekinah. Cada vez que qualquer coisa começa a se levantar assim, não pode chegar até ele. Ele não ouviria aquilo. Ele não poderia. Os lamentos do mundo estão do lado de fora. Se você alguma vez entra em Cristo, meu amigo, em um lugar onde o mundo está morto, ou seus filhos estão dessa forma, sua mãe está desta maneira, seu pai dessa maneira, seu pastor disse daquela, se o médico disse isto ou aquilo, você nem mesmo ouve isso. Você apenas vive debaixo da glória de Shekinah, andando e vivendo na presença do rei. Cada dia é doce em sua alma. Puxa, tudo está bem, não há nada que te possa fazer mal. E o Mamban diz, que lugar. Eu estou lendo isso para vocês. E não pense que isso é coisa do outro mundo. Isso aqui está diante de nós, para nós entrarmos agora que nós quisermos. Eu nunca quero pregar isso como uma ficção. Esse lugar é real, ele existe. E ele está disponível para você a hora que você quiser. Viver descansado. Pode acontecer o que vier, está dando certo, não está, aquilo não abala você, se você estiver debaixo daquela luz. E você descansa, que Deus vai cuidar de você e vai fazer melhor do que você pede. E vou mais fundo, algumas pessoas ainda não receberam o que Deus tem para você, porque você não está pronto para receber ainda. E quem conhece melhor a sua estrutura é Deus. Ele sabe que se ele liberar aquilo e der para você, ele vai perder. Porque você ainda não está pronto para isto. E você mesmo sabe que você não está pronto muitas vezes. Por causa das coisas que ainda te pegam. E se tem alguma coisa que coloca problema no homem, é dinheiro também. Fama. 3 coisas o profeta diz. Por que ele colocou dinheiro no meio? Porque dinheiro deixa o homem diferente. Deixa vir muito dinheiro na sua conta. Se você não for um cristão de verdade, você não vai em frente, você cai. Se então o profeta está errado. É fama, dinheiro e mulher. São as 3 coisas que derrubam um ser humano, um homem. Sim? O dinheiro foi Balaão e era um profeta, mas ele foi fazendo coisa errada porque queria receber o dinheiro de Balaque. Sansão foi mulher, deu a força para Deus, mas o coração ele deu para Dalila. Sim? E a fama foi Saul, ficou muito famoso, perdeu o ofício dele. São estas coisas. Deus conhece a minha vida e conhece a tua vida. E o desejo de Deus é te abençoar. Porque a Bíblia diz que teve homens ricos nesta terra. Abraão foi um homem rico. Rico, a Bíblia diz que ele foi rico. É a Bíblia que diz. Salomão, Davi e tantos outros. Este é o desejo de Deus. Mas parece que tem pessoas que têm que viver sempre enforcado. Porque não dá conta. O problema nunca está em Deus, sempre está em nós. Mas o desejo de Deus é o melhor para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe um lugar seguro onde nós podemos entrar, que você pode entrar com segurança. Se você conseguir chegar neste lugar, Deus não terá nenhum problema mais em te ajudar, em te abençoar e dar para você o que você precisa. Porque você estará seguro neste lugar. E o diabo
não conseguirá chegar em você. Você está consciente que existe esse lugar? Véu adentro. Vamos ficar de pé. Nós estamos numa escola dominical. Eu creio que Deus falou esta manhã ao nosso coração. Tem pessoas que lutam grandemente contra certos problemas. Eu li numa mensagem uma Mombrana dizendo assim: há homens que nascem com um temperamento de desejo sexual mais forte do que outros. Mombrana diz isso. Tem diferença de um para o outro. Esse homem sempre está em problemas quando ele vê uma striptease, Mombrana até usa essa palavra, ou uma mulher mal vestida, ele está sempre em problemas, porque aquilo está forte dentro dele. Então você vê que a mensagem ela é rica em todas as coisas. Uns de uma forma e outros de outra. Por isso que nós temos que fortalecer o elo da corrente, aquele que é mais fraco. Sim? Por que eu falei isto? Dando um exemplo. Porque existe um lugar seguro onde você pode vencer todas estas coisas. E ele está aberto. Paulo disse em Hebreus 10, 19. Ele diz assim: irmãos, nós temos que entrar com ousadia. Nós temos que ter firmeza e ousadia. Ousadia é você dizer: eu vou entrar nesse lugar. Nem que eu tenha que me esborrachar todo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Ele está falando no Santo dos Santos. É esse lugarzinho que o Mombrana está pregando no véu adentro. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. E eu digo uma palavra que William Branham disse. Naquele tempo, lá em Israel, entrar era morte. Quem entrasse morria. Mas hoje, ficar de fora é que é morte. Ficou de fora, vai morrer. Ficou de fora, vai cair neste deserto. Nós temos que entrar. A Bíblia diz que você tem que entrar. E não se entra de qualquer maneira, tem que ter ousadia. Você sabe o que é ousadia? É aquela ousadia que você tem garra para fazer certas coisas. Que ninguém fica na tua frente. Você diz: eu vou fazer. E você vai lá e faz. Você tem ousadia para fazer certas coisas. Tem ou não tem? E você tem que ter essa mesma ousadia para entrar nesse santuário. Porque para muitos acontece assim, é um leão para fazer as coisas lá fora, mas quando acontece qualquer coisinha, vira dodói. Ah, não vou mais na igreja. Mas lá fora é um leão. Por que não enfrenta as coisas então? Por que não enfrenta o capeta? Com essa mesma ousadia que Deus te deu. Senhor, nesta manhã, nos ajude. Nós estamos numa escola dominical e eu creio que o Senhor falou conosco esta manhã. Existe um maná caindo e ele está caindo esta manhã, aqui neste lugar. O Senhor se agradou deste lugar para trazer sua palavra. E o Senhor escolheu esses filhos nesta manhã para estarem aqui ouvindo sua palavra. Creio que cada um daqui tem uma porção nisto. Cada um pega a sua porção para comer. E nós sabemos aonde temos dificuldade. Mas o Senhor está aqui que conhece muito melhor a cada um de nós. O Senhor me conhece e conhece a cada um, irmão que está aqui, irmã que está aqui. Pai, eu quero esta vida. Eu quero este viver que o William Branham está falando. Porque se o William Branham pregou isso, ele viveu isso. Era um homem que viveu acima destas coisas. Ele conseguiu chegar nesse Santo dos Santos. Parece que é um lugar difícil? Não é. Ele está disponível para nós. Só que muitos de nós não estamos disponíveis a pagar esse preço para conseguir entrar. Por isso que o profeta pregou a mensagem, o sinal, e à noite ele pregou o desespero. Porque tem que se desesperar. Tem que pagar um preço. Tem que vir. Tem que chorar. Tem que jejuar. Ele disse: nem que saia ranho do seu nariz, mas você tem que ir neste lugar e entrar nele. Isso são palavras de um profeta. Pai, este lugar existe.
Eu não quero que esses irmãos saiam aqui desta manhã achando que eu preguei algo fictício. Nós não estamos pregando nada que é ficção. Nós estamos pregando uma verdade. Que se não fizermos força para entrarmos, nós estamos sujeitos a ficar no meio do caminho. Mas nós não queremos ser aqueles 70 que desistiram quando Jesus disse: tem que comer minha carne e tem que beber o meu sangue. 70 foram embora. Mas quando tinha ali os 12, Jesus não segura ninguém, ele não força ninguém. Ele disse: a porta está aberta, se vocês quiserem ir, também podem ir. Mas graças a Deus que Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem para onde, para quem, para alguém para nós irmos. Não tem ninguém igual ao Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós dizemos a mesma coisa esta manhã: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos outro lugar para ir. O nosso lugar é aqui. Nós vamos permanecer e vamos fazer força para chegar ali. Ajuda-me, esforça a minha coragem. Eu sozinho não dou conta, eu não tenho condições de chegar lá, mas o Senhor me levará. Não é a minha força, é a sua força. Não é o meu poder, é o seu poder. É a sua graça, é a sua mão sobre mim. É o Senhor segurando na minha mão. É o Senhor que me levará até o final. Eu acredito nisto, meu Deus. Ajude-me e ajude cada irmão que está aqui esta manhã e seja conosco. Nós te louvamos, meu Deus, e lhe agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos concordam, dizem amém. Que Deus continue abençoando a vocês. Cumprimente seu irmão, sua irmã, em nome de Jesus.